Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Espiritismo Fácil. E hoje a gente vai abordar um tema que eu gosto bastante, que é a questão: quem são realmente os nossos anjos da guarda? Então, hoje o tema será sobre os anjos da guarda. Se você tem curiosidade e quer saber mais sobre essa questão, fique conosco até o final, para que você possa entender mais sobre o tema, qual a visão do Espiritismo sobre essa questão tão interessante, tão importante, que é nossos guardiões, né, nossos anjos guardiões que estão sempre aos nossos lados, sempre nos ajudando e cooperando conosco na jornada evolutiva, essa atual reencarnação também. Então, sobre o tema de hoje, é muito importante que você entenda que as pessoas confundem muitas vezes, né, que os anjos, né, guardiões, ou espíritos protetores, ou espíritos anjos da guarda, né, não importa qual o termo que você utilize, o importante é que você a entenda os conceitos, entenda quais são os fundamentos que Kardec coloca, né. Então a gente vai abordar muito sobre o Livro dos Espíritos, que é onde a gente vai pegar a maioria parte da referência para poder abordar e falar sobre o tema de hoje. Então muitas pessoas confundem, né, nossos espíritos protetores com pessoas que, desencarnadas, que são nossos entes queridos. Muitas vezes a gente acha: "Ah, meu anjo da guarda é meu pai, meu anjo da guarda é minha avó, meu anjo da guarda é meu filho", né. E na verdade são espíritos simpáticos, são espíritos familiares que estão em simpatia, estão ligados a você, né, que agora se encontram do outro lado da vida. Então, esses espíritos não podem ser nossos anjos da guarda, porque os anjos da guarda, como você vai ver daqui a pouquinho, né, na abordagem do Livro dos Espíritos, são espíritos que estão conosco desde o nascimento, nos seguem a vida toda até o desencarne, e algumas vezes até após o desencarne. Muitas vezes eles nos seguem até em outras existências futuras, né. Então, quem sabe nosso espírito da guarda, nosso espírito protetor não esteja conosco algumas vidas aí, várias reencarnações que a gente tenha vivenciado, né. Então, muitas vezes estão conosco, nos acompanhando, nos ajudando, nos assessorando, com muito tempo, né. Várias encarnações estão conosco, nos guardiando, nos tutelando, né. Então é importante que a gente entenda que essa diferença. Então, o anjo da guarda não pode ser confundido com o espírito amigo, o espírito familiar que esteja desencarnado, perfeito? E aí como é que a gente pode se comunicar com ele, né? A gente vai ver, vou dar uma breve introdução agora, mas você vai poder entender mais à frente, no finalzinho do programa, como você se comunica, como você conversa com o seu anjo da guarda. Mas já adianto que você pode conversar com ele, né, através de sonhos, através de intuição, de uma inspiração, né? E às vezes eles utilizam os familiares que estão desencarnados para passar uma mensagem, porque é muito mais fácil você absorver e guardar uma mensagem do sonho, né, por exemplo, em sonho e desenvolvimento espiritual, de um ente querido, do que de uma pessoa estranha que você não tem ali, não sabe quem que é. Você tem uma certa ligação, uma certa intimidade com ele, mas você não consegue, não tem aquela figura conhecida, você sabe assim, ó, esse aqui é meu pai, esse aqui é minha mãe, esse aqui é meu irmão, né, esse aqui é meu filho, esse aqui é minha avó, meu avô, né? Não tem uma referência da atual encarnação, que está ali te angariando um conhecimento, um aviso, uma mensagem, e você então consegue guardar com maior facilidade quando se trata de um ente querido, né. Então, muitas vezes, né, a gente não entende por que que um ente querido não pode ser nosso anjo da guarda. Como eu já falei, né, o anjo da guarda está conosco desde o início. E segue conosco até o finalzinho da encarnação, porque é uma missão para eles. Eles gostam disso, eles gostam de nos ajudar, porque nos ajudando, eles estão também aprendendo, né, aprendendo conosco, né. Então, muitas vezes a gente acha que o anjo da guarda tem que ser um espírito de alto teor espiritual, um espírito santo, um espírito angelical, um arcanjo, um serafim, né. Mas na verdade não é bem assim, né, na verdade, a gente não pode querer ter um espírito tão da alta hierarquia conosco, sendo que nós ainda somos muito tortos, né. A gente vai ver mais pra frente a explicação que o Kardec dá, né, que os espíritos dão a Kardec sobre essa questão. Mas até lá, é importante entender que é o seguinte, que as obras que a gente vai utilizar aqui são referências para abordagem desse tema, mas a gente não vai abordar todas as obras aqui, a gente vai abordar algumas obras, e eu comecei a abordar agora desde a parte do Livro dos Espíritos. Então, recomendo você fazer a leitura, o estudo das perguntas 484 até 521. Então, toda essa
essas perguntas, né, nesse trecho, é muito importante que você vai entender as afeições, né, dos entes queridos e também sobre a questão dos anjos da guarda, nossos protetores, espíritos protetores, né. Vamos fazer então a leitura rapidamente aqui, a pergunta 490 e também da resposta a essa pergunta. Pergunta Kardec aos espíritos, seguinte: que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? E os espíritos respondem para Kardec o seguinte: o espírito protetor pertence a uma ordem elevada, ou seja, logo, os espíritos protetores são mais elevados que nós, têm uma evolução melhor que nossa, é mais elevada que a nossa. Então, não temos espíritos protetores que sejam inferior a nós, né? Nem espíritos protetores que sejam de ordem igual à nossa, né? Porque eles precisam nos ensinar. Como é que a gente pode ensinar alguém se a gente não tem um conhecimento sobre aquela questão, sobre aquela missão que você vai ter cumprido? Então, você vai colocar numa missão, né? Você vai dar uma empresa para a pessoa gerenciar alguém que seja competente. Não vai dar para a pessoa que está que não sente, que não entende nada, que não tem conhecimento sobre isso. A empresa tem que ser gerida por alguém que saiba administrar, alguém que saiba toda, pelo menos a parte administrativa, a parte ali da operação da empresa, como levar a empresa. E a encarnação é uma forma de você também estar ali gerenciando a sua própria vida, mas com o auxílio de alguém que está ali tem um conhecimento, que tem todo a experiência, né, necessária para que possa te guiar naquele caminho, naquela existência. Então, o espírito protetor, ele é mais elevado que você, mais elevado que eu, né? Então, cada um de nós temos um espírito protetor específico, né? Então, a pergunta seguinte, 491, pergunta Kardec o seguinte: qual é a missão do espírito protetor? Olha só que interessante. Aí os espíritos respondem: a de um pai em relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliar com os seus conselhos, consolar nas suas aflições e levantar o bom ânimo nas provas da vida. Ou seja, então ali o espírito protetor assume um papel paternal e maternal, né, nos guiando, nos consolando, nos cooperando conosco para que nós possamos ter todos os recursos necessários para que a gente possa seguir nossa existência de maneira eh, mais suave possível, sem muitas aflições, sem muitos percalços, sem muitos problemas. No entanto, nós, como somos ainda espíritos, né, imperfeitos, a gente dá muito problema para os nossos espíritos protetores, não é verdade? Então, a gente conta também nas questões seguintes, na questão 492 e 493, o seguinte, que ali Kardec recebe dos espíritos uma explicação muito interessante em questão aquilo que nós falamos agora há pouco, que os espíritos nos seguem desde o nascimento até a nossa atual desencarnação, até nós desencarnarmos, ou seja, esse período de tempo, do nascimento até a desencarnação, os espíritos estão atrelados a nós, estão ali como companheiros da nossa caminhada evolutiva, nos guiando, nos auxiliando, cooperando conosco o tempo todo. Mas cabe a nós ouvir ou não, né? A gente sabe se a gente quer ouvir ou não um conselho. Normalmente a gente não ouve conselhos, né? Um exemplo muito fácil, a gente poder colocar aqui em loco, é quando alguém, a gente está fazendo coisa errada, alguém nos chama atenção. E aí, como a gente reage àquela chamada de atenção, àquela conselho que a pessoa que está querendo nos passar ali? A gente não reage bem, não é verdade? Então, muitas vezes a gente acaba, né, não ouvindo nossos espíritos protetores. E também a missão deles é uma missão, uma missão de que tem o objetivo de nos ajudar a vencer a vida, a vencer nossos vícios, nossas imperfeições, nos guiar realmente para a senda evolutiva melhor possível, mais elevada. Então, muitas vezes, né, os espíritos que são protetores, eles continua essa missão após o desencarne, quando nós estamos na vida espiritual também. Eles podem estar tutelando a gente nesse período, né? E alguns casos acontece deles nos tutelar por várias existências. Isso também acontece muitas vezes, né? Então, o espírito protetor, ele pode abandonar o seu tutelado? A questão 495 nos responde essa questão.
Olha só que interessante. Afastam-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. Então, o homem quem tapa os ouvidos, então é o homem que tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. Ou seja, os espíritos podem, protetores podem se afastar de nós? Podem. Eles podem se afastar de nós. Porque eles respeitam nosso livre-arbítrio. Como eu falei, nós temos escolhas, a gente tem o poder da escolha, a gente tem o poder da liberdade de escolher qual caminho a gente quer seguir. É igual o pai, né? Nós somos, de certa forma, a gente é adolescente, né? Porque nossas atitudes nos definem com uma fase de adolescência, a fase da rebeldia, a fase de não querer ouvir ninguém, que acha-se, né, toda a razão, toda a sabedoria. A gente se acha assim, a gente acha que que eu estou fazendo aqui está certo e pronto. Ninguém tem que se intrometer na minha vida. Mas a gente não gosta de ouvir conselhos. Então, quando o espírito protetor está nos guiando, assessorando, ajudando, estão nos dando bons conselhos, nos amparando nas aflições, nos guiando para o caminho correto. Mas a gente quer seguir o caminho correto, de verdade? Volta à situação. Veja como a gente reage quando alguém nos chama atenção, quando alguém nos induz a ver em nós, enxergar em nós mesmos o erro, o equívoco. Como a gente se prostra, a gente se porta, desculpa, diante dessa situação de chamada de atenção? É só a gente ver se a gente tem maturidade ou se a gente é ainda imaturo nessa situação. Então, muitas vezes a gente acaba eh, desviando para o erro, para o caminho equivocado, e a gente segue aquele caminho. E a gente se faz surdo, né, e às vezes até cego, diante das situações que a gente sabe que não é muito boa, mas a gente está ali, que nos dá prazer, nos dá vontade de estar naquele caminho incorreto, aquele caminho equivocado, né. Então, muitas vezes, eles se afastam de nós, mas não totalmente. Porém, quando a gente está ali no sofrimento, está colhendo as consequências daquela semeadura, ele se aproxima de nós, porque nós começamos a ver, enxergar o erro, a dor, a aflição, o sofrimento daquelas consequências, né, daquela semeadura não muito boa. Então a gente se rende à oração, se rende à autorreflexão, se rende a fazer o bem, a buscar, reverter, mudar a situação de nós aqui, né, de sofrimento, de aflição. Então, aí eles retornam, né, e nos guiam, nos ajudam ali, nos amparam da melhor maneira que possível. Volto a falar, eles se afastam, mas não nos abandonam, estão sempre nos observando e sempre que podem estão nos assessorando, né. Então, a gente que escolhe se a gente quer ou não seguir o conselho deles, né. Então, mui na pergunta 496 da mesma obra, né, Livro dos Espíritos, nos faz entender que muitas vezes a obra do sofrimento que a gente tem na nossa vida é devido ao quê? Devido à colheita, à semeadura que a gente plantou, que a gente semeou, né. Tudo que a gente planta, a gente vai colher, porque é lei de ação e reação, é lei de causa e efeito. Não temos como fugir disso. Isso é uma lei perfeita, porque a gente vai colher tudo que a gente planta, tudo que a gente está ali semeando, vivenciando no dia a dia, né. Então, muitas vezes a gente pensa que a lei de ação e reação não existe, ou que, retarda um pouco, né, a gente acaba colhendo as consequências na próxima reencarnação. É verdade, às vezes acontece isso, mas a lei se faz justa e certeira no seu tempo, né. Então, muitas vezes a gente vê pessoas que não estão ali, colhendo uma consequência, né, mas essa pessoa vai colher
mais para frente. E os espíritos protetores estão ali nos guiando, falando assim: "Ó, Jefferson, não vai por esse caminho, não vai por esse caminho. Se você for por esse caminho, você vai ter que colher lá na frente sofrimento e dor, aflição. Que tal você seguir por esse caminho? Esse caminho vai te trazer boas colheitas no futuro, muita felicidade, muita alegria, muita satisfação de estar exercendo uma coisa útil na sua vida. Aí eu vou escolher qual caminho eu quero seguir, o caminho do bem ou o caminho do mal, porque a gente a gente não, às vezes não percebe a interação que o plano espiritual tem conosco, tanto do lado bom quanto do lado ruim. Muitas vezes a gente acha que a gente está conversando conosco mesmo, mas a gente está conversando com os espíritos que estão ali à nossa volta, né. Então as conversas que a gente tem internamente, muitas vezes não é conosco mesmo, mas é com os espíritos que estão ali intuindo, que estão conversando conosco, a gente não percebe. E aí tem uma coisa interessante, né, que muitas pessoas, eh, acabam querendo trazer para si espíritos protetores de santos, de arcanjos, né. E o espiritismo ele é uma doutrina do pé no chão, né. Ou seja, ele não é uma doutrina que viaja a maionese, ele é uma doutrina lógica e racional. Logo, a gente temos que entender que é o seguinte, né, que a resposta à pergunta 509, nós temos uma grande explicação. Será que os espíritos que nos amparam, que são protetores, que nos tutelam, são anjos, arcanjos, serafins, santos? Será que são? Então respondem os espíritos a Kardec: "Não dais a uma criança que está aprendendo a ler, no caso nós, ter um professor de filosofia". Olha só. E aí vem entre a terra e o céu, um esclarecimento que a gente pode encontrar no capítulo 33 da obra Entre a Terra e o Céu, psicografia de Chico Xavier e autoria de André Luiz. O espírito clarense explica para o André Luiz sobre a questão dos anjos protetores, dos espíritos protetores, né? Fala o clarense, então: os anjos sublimes da vigilância, analisados em sua vicissitude divina, seguem-nos a longa estrada evolutiva. A ideia de um ente divinizado e perfeito, invariavelmente, ao nosso lado, ao dispor de nossos caprichos ou ao sabor de nossas dívidas, não concorda com a justiça. Ou seja, como é que a gente pode querer que um espírito elevado de alta hierarquia esteja a nosso favor, esteja ali cooperando conosco de acordo com nossos caprichos, nossos caprichos, de acordo com nossos egoísmos, essas atitudes totalmente voltadas para a matéria, totalmente equivocadas, né? Então, como é que a gente pode exigir que um espírito puro esteja ao meu dispor, a minha vontade, aonde eu quero que ele faça, que ele me indique como ganhar na Mega Sena, como ganhar dinheiro, como amparar meu sofrimento porque meu time perdeu. Não dá, não tem ligação, né? A gente vê que não tem ligação. Aí continua o espírito cairense: que governo terrestre destacaria um de seus ministros mais sábios e especializados na garantia do bem de todos para colar-se indefinitivamente ao destino de um homem só, quase sempre renitente e cultuador de complicados enigmas e necessitado, por isso mesmo, das mais severas lições da vida? Porque haveria de obrigar-se a um arcanjo a descer da luz eterna para seguir passo a passo um homem deliberadamente egoísta ou preguiçoso? Somos nós. Tudo exige lógica e bom senso. Então, logo, nós devemos entender que a questão da comunicação, da interação com o plano espiritual, ele exerce a mediunidade. O que é mediunidade? É ter ali uma sintonia, ter ali uma afinidade com aquele espírito, para a gente poder ter sintonia e afinidade, que precisa? Que tanto eu, como o espírito que está ali se comunicando, no caso, o espírito protetor, estejamos mais ou menos na mesma faixa de vibração. Como é que eu posso me levar
a um nível de um arcanjo, ao nível de um santo? Será que ele tem que fazer todo esse esforço, hercúleo, para baixar a sua vibração até para chegar em nós? Se Jesus levou 1000 anos para poder, descer à Terra, quanto tempo você acha que o anjo e o arcanjo e o santo vai levar para descer até nós, para poder fazer uma interação conosco? Se a gente tem nas próprias obras de André Luiz, várias menções de espíritos que não conseguem se materializar no plano espiritual, ou seja, espíritos muito puros que não conseguem, se materializar, senão por intermédio de um efeito de materialização, né, de de umas máquinas de tecnologia espiritual. Então, não vamos sonhar muito alto, né, pessoal, vamos deixar de voar alto e vamos usar a lógica e, como diz os espíritos, usar o bom senso, né. Aí, para corroborar com Clarencio, eu quis separar aqui para vocês 2 menções, né, 2 trechinhos muito básicos aqui da escala espírita. Aqui na escala espírita, nós temos, então, várias categorias e várias ordens. Eu quis separar aqui a classe dos espíritos superiores e dos espíritos puros, tá. Trouxe aqui para vocês, então, algumas características gerais desses espíritos, perfeito? Lembrando que eu recomendo você fazer a leitura, eh, literal, ou seja, toda a obra, o Livro dos Espíritos, mas se atenha bastante também à questão 100 até a 113, que é referente à escala espírita. Perfeito? Vamos lá então? Dizem-nos os espíritos. Espíritos, as características gerais dos espíritos puros, espíritos superiores, desculpa. Comunicam-se voluntariamente com aqueles que procuram a verdade de boa fé e se afastam daqueles que são animados apenas pela curiosidade ou que, pela influência da matéria, transviam-se do bem. Essas são algumas características dos espíritos superiores. Agora, quais são as características dos espíritos puros? Vamos lá. Já percorreram todos os graus da evolução e se depuraram de todas as impurezas da matéria, ou seja, são puros por quê? Porque já se depuraram, já se libertaram totalmente da matéria, ou seja, não tem como voltar à matéria. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens eles executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam a todos os espíritos que lhes sejam inferiores, os ajudam a se aperfeiçoarem e designam suas missões. Auxiliam os homens na sua aflição, incentiva-os ao bem ou à expiação das faltas que os distanciam da suprema felicidade. Eis para para eles, uma grata ocupação. São chamados por vezes de nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Então, está totalmente explícito aqui que eles trabalham para o bem, para a harmonia universal, não para a harmonia de um homem. Se os espíritos superiores eles já vêm aqui, quando se aproximam de um ser humano, né, de um encarnado, quando esse procura ter verdade, de boa fé, desligado de todas as questões materiais, né, que são pessoas que não são influenciáveis pela matéria e que não se desviam do bem nunca. Eu tenho certeza absoluta que os espíritos superiores são isso aí e mais um pouco, né. Então, eu acho que muitas pessoas vivem no mundo, né, da fantasia, né, achando que São Francisco de Assis, que Santo Antônio de Pádua são seus espíritos protetores. Eu posso sim dizer: "Não, meu espírito protetor é o Francisco de Assis". Posso dizer? Posso. Mas é verdade? Não. Eu posso dizer, porque eu tenho fé, eu acredito, confio nele, né. Então, uma coisa é você dizer, outra coisa é você, ter, né, diretamente ali a
a postura de tutelado de um ser dessa magnitude, né. Então a gente pode também, falar o seguinte, que nas respostas das questões 504 e 505, a gente vai encontrar ali então umas informações muito importantes, que é como a gente pode conversar com os espíritos protetores que estão ao nosso lado. Lembrando que os espíritos protetores são sempre espíritos mais elevados que nós. Então, eles não são superiores, não são espíritos puros, mas são espíritos ali que estão muito, têm muita experiência e conhecem muito mais a vida, né, têm bastante conhecimento, sabedoria, mas estão ali nos ajudando e cooperando conosco. Então, para a gente poder conversar com esses espíritos, é muito importante que a gente entenda o seguinte, que a gente entenda que eles precisam que nós tenhamos nós nos dedicamos ao bem. A gente, se faça ser mais, compreensivo, né, a gente compreenda mais eles, na verdade, a gente ouça mais eles, né, a gente, pratique mais a prática do evangelho, né, no dia a dia, buscando sempre ter melhores condutas, melhores atitudes, melhores posturas, praticar sempre orar e vigiar, mas também a gente pratique também a oração, a gente possa orar e conversar, né, com nossos espíritos amigos, nossos espíritos que estão nos tutelando, né. Então, um exemplo muito prático, você pode entender, não importa qual o nome que você chama ele, não importa. Como eu falei, eu posso dizer que o meu espírito protetor é o Francisco de Assis. Posso dizer? Posso. Mas na verdade é? É o Francisco de Assis? Não é o espírito Francisco de Assis. Eu posso dizer que meu espírito protetor é o Emmanuel? Posso dizer, mas na verdade não é. E outra coisa, se fosse realmente Emmanuel, vamos supor que fosse realmente Emmanuel, meu espírito protetor, quem me garante que é o mesmo Emmanuel do Chico Xavier? Será que só existe Emmanuel no plano espiritual desencarnado, é só o mentor de Chico Xavier? Óbvio que ele está encarnado, mas vamos supor que ele estivesse desencarnado, né? Não. Se eu dissesse que o meu espírito protetor é o André Luiz, será que é o mesmo André Luiz que psicografou as obras do Chico Xavier? Há muitos André Luiz que desencarnam todo dia. Há muitos Emmanuels que desencarnam todo dia, né? Então, a gente não tem que a gente tem que, na verdade, tomar cuidado, né, com aquilo que a gente ouve, que a gente vê, né, pra gente não cair na ilusão de crer que está sendo assessorado por um espírito superior, e aí ficar aquela, vida de ilusão, vida de aquela animosidade, aonde a gente está vivendo, então, uma questão mais de orgulho, vaidade, né, de egoísmo, né, se achando ali o último, biscoito do pacote, né. Então, temos que tomar cuidado com isso, pessoal. Não importa como você chama o seu espírito protetor, o importante é que vocês tenham uma boa conduta, procure sempre estar alinhado com o bem, buscando sempre praticar o bem e refrear, né, sempre buscar ali, eliminar de você tudo aquilo que te faz mal, tudo aquilo que te faz afastar-se do espírito protetor. Porque o que eles querem, como que a gente se liga a eles? Vocês são superiores a nós, vocês são mais elevados que nós precisamos nos elevar para poder chegar, para poder se aproximar a vibração deles. O papel de esforço é nosso, não é deles. Eles já estão lá numa evolução maior que a nossa, por quê? Porque eles se esforçaram, passaram por tudo que nós estamos passando, eles já conquistaram essa experiência, essa missão, já cumpriram essa sua missão, né, de entender como funciona o mecanismo da aflição, da dor, né, nesse sentido que a gente está passando nesse momento. Então, precisamos estar mais atentos, precisamos estar mais conectados com eles. E como a gente está? Fazendo bem, orando, vigiando, e fazer aquilo que Jesus fala, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é a lição e essa é a obra de Jesus que nós temos que vivenciar todos os dias da nossa vida. Então, espero que você tenha gostado desse programa. Peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, comenta, compartilhe e divulgue esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas possam entender qual que é a visão espírita, né? Tanto é que eu usei aqui o livro dos Espíritos, porque, para não dizer que usei outras obras, né? Para poder demonstrar qual a visão dos espíritos referente à questão do anjo protetor, do anjo guardião, do anjo da guarda. Perfeito? Conto com vocês. Até o próximo programa. Vejo você. Até mais.